Dominando a Física. Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar o trabalho da força variável. Uma força variável ocorre quando pelo menos uma de suas características varia. Assim podemos variar uma força através da variação do seu módulo, sua direção ou seu sentido, que são as três características principais de um vetor, pois afinal de contas a força é uma grandeza vetorial. Por limitação de cálculos, vamos considerar que uma força vai variar a sua intensidade e seu sentido, mantendo constante sua direção. O trabalho da força variável será calculado através do método gráfico, isto é, a partir do gráfico da projeção da força na direção do deslocamento em função do mesmo. Sendo assim, calcularemos a área limitada pelo gráfico e pelo eixo dos deslocamentos, a qual é numericamente igual ao trabalho realizado pela força. O gráfico da projeção da força na direção x em função de x pode ter a seguinte forma. Então, olha só, nós temos um gráfico da projeção da força pelo deslocamento, que no caso é o eixo x, e nós temos um gráfico que no caso aí vai começar no eixo y, no caso aí da força 1 vezes o cosseno de θ, tem um pico na força 2 vezes o cosseno de θ, vai chegar uma hora que ele vai zerar no eixo y, e depois passa para a parte negativa do eixo y, que é menos força 3 vezes o cosseno de θ, sendo que o deslocamento vai de 0 até o deslocamento 1, que aí nós temos a área 1 do primeiro gráfico, e o deslocamento 1 até o deslocamento 2, que nós temos a área 2 do segundo gráfico, que no caso aí é um gráfico que está na parte negativa aí do meu eixo y. Então chega à seguinte conclusão, olha só, que a área 1 é numericamente o trabalho da força, que vai do deslocamento de 0 ao deslocamento 1. E a área 2 é numericamente igual ao trabalho da força, que vai do deslocamento 1 até o deslocamento 2. Então a gente chega à conclusão que o trabalho da força total é numericamente igual à área 1 mais a área 2, que é a soma das áreas. Observe que o cálculo das áreas no gráfico pode ser feito com qualquer divisão, pois é mais conveniente dividirmos o gráfico em figuras elementares, como triângulos e trapézios, calculando cada uma das áreas e somando-as no final. Então vamos lá para os exercícios, gente. Olha o que fala o primeiro exercício. A figura representa o gráfico do módulo F, ou seja, da força F, de uma força que atua sobre um corpo em função do seu deslocamento x. Então vamos ver se é verdade. O gráfico realmente me dá a força em newton e o deslocamento x em metros. E esse gráfico, a força varia de 0 a 10 e o deslocamento de 0 a 1 metros. Tá ok? Pode-se afirmar que o trabalho dessa força no trecho representado pelo gráfico é em joules igual a letra A 0, B 2,5, C 5, D 7,5 e E 10. Então vamos retornar ao enunciado para ver o que realmente esse exercício está me pedindo. A figura representa o gráfico do módulo F de uma força que atua sobre um corpo em função do seu deslocamento x. Realmente, analisando o gráfico, tem a força e o deslocamento. Continuando. Pode-se afirmar que o trabalho dessa força no trecho representado pelo gráfico é em joules igual a quanto? Então ele quer saber o trabalho da força, essa vai ser a incógnita. Então, olhando para o gráfico, nós estamos vendo uma figura geométrica. Que figura é essa? É um triângulo. Então nós temos a área desse triângulo. Então eu posso dizer o seguinte, que o trabalho da força que eu quero determinar é numericamente igual a essa área A. Então eu digo o seguinte, que o trabalho da força, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2? Sim, então base vezes altura dividido por 2. Quem que é minha base? A base vai de 0 a 1 metro, então vale 1 metro. Vezes a altura vai de 0 a 10 newtons, então vale 10. Dividido por 2. 1 vezes 10 dá 10, dividido por 2 dá 5. Então eu descubro que o trabalho da força é igual a 5 joules. E isso me dá a resposta de letra C. Olha o que me diz o exercício número 2. Caiu na Universidade Federal de Pernambuco. Um certo corpo é arrastado ao longo de uma estrada plana retilínea por uma força horizontal F. Se a variação de F, que é a força, com a posição x do corpo, é a indicada no gráfico, o trabalho total executado pela força F para levar o corpo da posição x igual a 3 metros para x igual a 7 metros será em joules igual a letra A,
mais 4, letra B, mais 3, letra C, 0, letra D, menos 1, letra E, menos 2. E ele dá o gráfico da força em newtons pelo deslocamento, né, x em metros. E na verdade nós temos a representação do gráfico, que varia de 0 a 4 newtons, e fica constante de 1 até, no caso, 4 metros, e começa a decrescer do 4 metros até os 5. Nos 5 metros ele inverte, no caso aí ele passa da parte positiva para a parte negativa, né? Até chegar em 7 metros, e a força no final menos 8 newtons. Então vamos lá reler, no caso, o enunciado para retirar os dados. Um certo corpo é arrastado ao longo de uma estrada plana retilínea por uma força horizontal F. Até aí ok. Se a variação de F com a posição x do corpo é indicada no gráfico, o trabalho total executado pela força F para levar o corpo da posição x 3 metros para x 7 metros será em joules quanto? Então, de x 3 metros para x igual a 7 metros, que é onde ele vai deslocar, ele quer saber então qual que é o trabalho dessa força, de 3 até 7 metros. Essa vai ser incógnita no meu problema. Então vai ficar como? Então, olhando para o gráfico, como ele quer o deslocamento de 3 metros para 7 metros, então minha área vai começar do trapézio em 3 metros e terminar em 5 metros, ok? E como que eu calculo então o trabalho da força 3 a 7 metros? É a somatória das áreas, então vai ser área 1 mais área 2. Lembrando que a área 1 é um trapézio, então é base maior mais base menor vezes altura, tudo dividido por 2. Mais a área 2 é um triângulo, então é base vezes altura, tudo dividido por 2. Então vai ficar assim, quem que é a base maior do meu trapézio? Lembrando que aí no caso vai de 3 a 5 metros. Então a base maior vai ser 5 menos 3, vale 2. Mais a base menor, que vai de 3 a 4, então 4 menos 3 vale 1. Vezes a altura, que é 4 newtons, tudo dividido por 2. Mais o triângulo, base vale de 5 até 7, vale 2. Vezes a altura, que é menos 8 newtons, então vezes menos 8, tudo dividido por 2. Então vai ficar assim, o trabalho da força de 3 a 7 metros é igual a 2 mais 1, 3, vezes 4, dividido por 2, mais 2 vezes menos 8 dá menos 16 dividido por 2. Então vai ficar como? 3 vezes 4, 12 dividido por 2, mais com menos dá menos 16 dividido por 2. Então 12 dividido por 2 dá 6, menos 16 dividido por 2 dá 8. Então fica 6 menos 8. Então implica que o trabalho da força de 3 a 7 metros é igual a menos 2 joules. E isso me dá a resposta de letra E. Olha o que diz o exercício 3. Esse exercício caiu na VUNESP, no vestibular da Unesp. O gráfico representa a intensidade da força F em newtons que atua na mesma direção do deslocamento D em metros. O trabalho dessa força ao longo desse deslocamento em joules é de letra A 30, B 20, C 10, D 5 e 2. Então olha só, ele dá o gráfico da força em newtons e o deslocamento em metros. A força varia de 0 a 5 newtons, o deslocamento de 0 a 2. Então vamos retornar o enunciado para retirar os principais dados. Olha o que ele fala. O gráfico representa a intensidade da força F em newtons que atua na mesma direção do deslocamento D em metros. Realmente, se olhar para o gráfico, tem a força em newtons e o deslocamento em metros. Continuando. O trabalho dessa força ao longo desse deslocamento em joules é de quanto? Então ele quer saber o que? O trabalho da força. Essa vai ser incógnita no meu problema. Então vamos lá. Se eu olhar para o gráfico, eu tenho uma figura geométrica aí que eu sei que é o triângulo. Existe uma área aí então. Então eu digo o seguinte, que o trabalho da força, nesse caso é numericamente igual a essa área. Se eu tenho um triângulo, como que eu calculo a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Então fica assim, base vai de 0 a 2 metros, então vale 2. Vezes a altura vai de 0 a 5 newtons, então vale 5. Tudo dividido por 2. 2 vezes 5 dá 10, dividido por 2, que dá 5. Então descubro que o trabalho da força é igual a 5 joules. E isso me dá a resposta de letra D. Então é isso, pessoal. Essa também foi uma breve aula e eu ficaria muito contente e feliz se vocês pudessem dar um like para ajudar a divulgar o canal Dominando a Física e excelentes estudos para todos.